Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal do Alan React. Vamos aqui fazer uma reação aqui do que a imprensa tá falando após a vitória do Botafogo, do Fluminense em cima do Bahia por 2-0. Agora até Thiago Silva tem que ir pra seleção. Essa imprensa brinca com a gente, não é possível uma coisa dessa não, velho. O cara acabou de fazer uma partida boa, já tem que ir pra seleção, etc e tal, igual o time do Flamengo. O time do Flamengo ganhou do Vitória, deu uma goleada. Todos os jogadores do Flamengo que são brasileiros teriam que ir pra seleção, é porque isso, é porque aquilo. Meu irmão, esses caras não brincam não, velho. Como é que bota Thiago Silva já há 40 anos na seleção com a safra de zagueiro que a gente já tá aí? Se liga só aí que os caras tá falando aí. Se liga aí. Vamos fazer um react aqui. Ô Rafa, vamos lá, vai falando um pouco sério, tentando pelo menos. Tem que convocar o Thiago Silva para a seleção? Bom, vamos lá. Seleção brasileira, para mim, sempre foi e sempre será a formação de um time. É um time de futebol, tá? Não é porque é uma seleção que fica sempre convocando os melhores, aí a cada vez mudam os melhores. Tem que convocar os melhores, pô. Vai alterando peças, você não ganha uma conexão de equipe. A coletividade, ela é um valor importante dentro do futebol. Essa é a questão, guardem essa informação. Tá certo. Todavia, está no início do trabalho, foram apenas 4 jogos com o Ancelotti, ele conhece muito bem o Thiago, e a gente tem ainda mais 7 jogos até a Copa do Mundo. Se o Thiago Silva estiver convocado, puder ser convocado, for cogitado para essas partidas amistosas até o Mundial, e performar hoje, aliás, performar nestas competições, nestas partidas, né, da seleção, aquilo que está performando hoje pelo Fluminense, tem que estar na Copa. Porque ele joga, tecnicamente, poucos zagueiros brasileiros em atividade se aproximam dele. Então, são duas coisas separáveis. Ele já podia estar no processo, se o Brasil tivesse tido tantos problemas na mudança de técnica da seleção brasileira, não está. O processo do Ancelotti ainda é um pouco novo, ainda é um pouco recente, então tem brecha em 7 partidas para ele ser chamado para algumas delas e performando o que performa hoje, tem que ir para a Copa. Corta, Jesus. Não, mas eu respeito a opinião do Rafa, é óbvio. Mas não concordo porque, assim, respeitando óbvio. Não, claro. Sincero. Eu acho que essa... Peraí, velho, o cara fez uma partida boa, agora já tem que ir pra seleção brasileira. Thiago Silva tá jogando essa rebolona toda aí pra ter sido cogitado pra seleção brasileira, e, pelo amor de Deus, pô. Lembre que o Thiago Silva, o emocional de Thiago Silva é baixo, viu? Que ele chorou pra caramba lá na Copa do Mundo lá, não segurou a onda. Pra ser capitão, você tem que segurar a onda, meu irmão. Você tem que, não pode baixar a guarda. E agora o cara faz uma partida boa, pronto, não, Thiago Silva tem que ser seleção. Peraí, rapaz, pelo amor de Deus, meu irmão, não é assim não, calma. Aí, se for um jogador do Flamengo, qualquer outro jogador do Flamengo, aí joga uma partida boa, não, esse aí tem que ser seleção. Aí agora eu tô querendo fazer isso aí com o Thiago Silva. Não, o Thiago Silva tem que ser seleção. Com você aí, ó, você que mora no Nordeste, você nunca vai ouvir isso aí, ó, da imprensa local lá, dele lá, dizendo que um jogador nordestino tem que ir pra seleção, não, viu? Você nunca vai dizer. Eles vão sempre estar contestando aí, dizendo por que tá levando e por que não colocar outra pessoa. Então se ligue nisso aí, ó. Essa imprensa não brinca não, meu irmão. Se ligue, abre o olho, velho. Saia da sua bolha aí, saia da bolha que colocaram você. Mas preste atenção nisso aí, ó. Esse cara é contra o tempo todo, pô. O zagueiro no Brasil tá com uma boa safra de zagueiro, sabe? Qual que é a concorrência, então? Tem o Léo Ortiz. O Pedro citou os 4. Tem o Léo Ortiz, tem os 2 Léo, né? O Léo Ortiz, Léo Pereira também bem, Marquinhos bem, Gabriel Magalhães. Já consigo melhor os dois. Então, vai. Eu entendo a respeito do seu opinião. No momento, para mim, eu entendo o Léo Ortiz como um baita do zagueiro. Éder Militão voltando também lá no Real Madrid. Enfim, Gabriel Magalhães, o Alexandre também, que pode jogar nas duas. Então, quantos jogadores o cara falou bom aí? Que a gente está falando, a gente tem que ver também como vai ser a questão. Mas a questão da liderança não pesa? Pesa, claro que pesa. Você está falando de Copa do Mundo, mas eu estou falando que assim, você pode ter liderança em outras posições. Tem do Casemiro, tem do gol. Porque por exemplo, no caso do Casemiro, ninguém de volante, por exemplo, conseguiu ocupar o lugar dele jogando bem. O André João Gomes, que foram convocados, eles não conseguiram jogar tão bem. Pro Thiago, a concorrência é maior. Eu acho que a concorrência. Eu acho que sim, mas assim, eu consigo colocar o Thiago Silva na mesma caixinha de merecimento desses outros zagueiros. Eu acho que todos eles preenchem requisitos
que os levam à seleção brasileira à Copa do Mundo. Então, para mim, convocá-lo não seria absurdo. Não convocá-lo também não seria absurdo. Então, para mim, assim, se você quer aumentar a concorrência, ele entra, eu acho, numa lista de concorrência de bons zagueiros para a Copa do Mundo. Não dos 70. Não, tô reduzindo. Não, com certeza. Eu tô reduzindo a lista dos zagueiros. Tô reduzindo a lista dos zagueiros, porque falou de momento, né? Não é que daqui 3 rodadas a gente vai colocar um outro zagueiro ali que não tá entre esses que a gente está citando. Eu acho que ele entra nessa lista de Militão, de Magalhães, de Ortiz, de Pereira, de Alexandro. Convocou? Ótimo, tá bem servida a zaga da seleção brasileira. Não convocou? Segue bem servida a zaga da seleção brasileira. Você acha que ele joga mais que esses outros, Rafa? Ele só pede para o Marquinhos hoje, talvez possa ser equivalente ao Éder Militão em forma, jogando na seleção, porque não jogou ainda, né? E ao Magalhães, ao Gabriel Magalhães. Ele é melhor que o Alexandro, ele é melhor que os Jorge Léo do Flamengo. E, repito, ainda estamos num processo de formatação de elenco para a Copa do Mundo. Se já existisse um elenco bem desenhado, bem desenvolvido em todo o ciclo, não, o Thiago Silva não tinha que ser convocado. Seleção não é necessariamente o momento. Só é momento para algo muito fora da curva, para esta classe, para alguém que está matando a pau e colocando jogos no bolso sistematicamente. Não é o caso, e raramente é o caso de um zagueiro. Agora, já que é um processo ainda em desenvolvimento, faltam mais jogos para o Ancelotti desenvolver até a Copa do Mundo do que os 4 que ele já desenvolveu. Então, quantitativamente, ele tem brecha cronológica para trazer o Thiago Silva e colocar para jogar pela seleção brasileira. E jogando, que está jogando no Fluminense, vai para a Copa. Mas eu só não tenho certeza se desses 7, eu acho que ele faz 4 antes da convocação, não é isso? 4 ou 5 antes da convocação, então. Não, faz 6. Só o Santos Júnior. Eu poderia botar você um dia aí, o calendário da seleção brasileira. E aí, são 2 de outubro, é só uma seleção convocada. Poderia ser um segundo jogo também, mas a comissão técnica, segundo informações do Pedro Almeida, a comissão técnica abre mão dessa segunda data para amistosos. Então, qual a lista definitiva? Só o jogo de junho. São os 2 contra os asiáticos, depois devem ser 2 africanos, e aí talvez europeus. 2 europeus, dos Estados Unidos. Pedro, vamos lá, hein? Obrigado, viu? Tem mais alguma informação para concluir aí o Fluminense? Agora, bom, o Fluminense também agora volta aquela rotina dos jogos todos, né? Porque tem o brasileiro e tem a Sul-Americana também, onde o Fluminense talvez seja aí até o favorito da competição. É uma discussão para a semana que vem, tá bom, Pedro? Beleza, a gente deixa para a semana que vem. E no sábado, 21 horas, Maracanã, tem Fluminense e Corinthians. Talvez aí uma prévia de encontro em Copa do Brasil, nunca se sabe. Mas o próprio Thiago Silva disse o seguinte: o Renato deve mudar bastante o time, deve trocar vários jogadores. Então pode ser que Quarentão seja segurado um pouco dessa partida, porque depois, como você disse, aí tem Lanús, tem outras tantas aventuras tricolores ainda. Aí. Bate contra Vasco, Botafogo lá em dezembro. Um abraço. Para que o Fluminense vai focar nas Copas. Como é que vai convocar o cara para a seleção se tem que ficar poupando o cara de jogos devido à idade? Né? Para que vai convocar o cara? Não tem lógica, pô. Thiago Silva foi um bom zagueiro, mas tem zagueiro aí, Léo Ortiz tá aí novo, tem outro zagueiro. Tem que deixar espaço para o cara. Agora fica a imprensa aí cogitando a possibilidade de Thiago Silva ir para a seleção. Não era nem para cogitar isso aí, pô. O cara fez uma partida boa e tá tudo certo. Thiago Silva é monstro, é bom jogador, tecnicamente é inteligente. Só que a ponto de chegar na seleção brasileira, aí, de cogitar, isso aí eu acho que é só para fazer manchete mesmo, porque não é possível uma coisa dessa você cogitar ele na seleção brasileira, não, pô. Pelo amor de Deus, espera aí, porra. Calma. Pô, rapaz, essa imprensa às vezes, velho. Tá aí, né? O cara fica cogitando o Thiago Silva na seleção, coisa que eu não consigo enxergar, mas eles estão enxergando porque o Thiago Silva fez uma boa partida. E se outro jogador de lá do eixo fizer uma partida boa, qualquer jogador fizer uma partida boa, eles vão querer cravar o cara na seleção brasileira. Como já fazem isso com o Flamengo, qualquer jogador que joga uma partida bem tem que ir para a seleção brasileira, claro, sendo brasileiro. E os outros jogadores, esporadicamente, assim como o Thiago Silva ou qualquer outro jogador do eixo, eles vão cravar o cara como seleção brasileira. Estavam contestando o Jean Lucas aí que na seleção brasileira. Não, que ele não é jogador de seleção brasileira. O cara foi o melhor na partida no Brasil. Os números falam por si só. Foi o melhor. Entrou no segundo tempo, faltando praticamente 20 a 15 minutos, 17 minutos para terminar. O cara foi o melhor. Finalizou bem.
tocou bem a bola, se apresentou para jogar, não se escondeu do jogo, foi praticamente o melhor da partida, dentre o que aconteceu lá. Claro que tá na altitude, isso aí conta bastante, mas o cara tem força, tem pulmão para aguentar o jogo todo. E aí ficam contestando o cara o tempo todo. Mas quando é o Thiago Silva, aí no caso, o cara tá com a idade, todo mundo sabe que o cara não vai ser convocado, tá muito em cima. Aí eles ficam cravando isso aí o tempo todo, fazendo vocês acreditar nisso aí, ó. Não existe isso aí não, pô. Pelo amor de Deus, para com isso aí. Bom, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.